Obrigado por terem vindo, que se sintam iluminados, tranquilos na nossa casa aqui e que nessa noite tudo que será falado sobre o nosso amado Chico, todos tenhamos a intuição e o entendimento do que foi esse espírito na doutrina espírita no Brasil e no mundo. Uma das grandes lições que Chico Xavier nos trouxe foi a humildade. Ele era capaz de se desfazer de qualquer coisa para ajudar o próximo em qualquer situação. Então, a nossa palestra hoje, ela se chama Chico entre nós. Por que Chico entre nós? Eu quero passar um pouco da impressão das pessoas que viveram com o Chico Xavier. Como é que ele era no dia a dia, o que ele fazia, o que ele pensava. É claro que eu vou conseguir passar uma pequena fração, mas que já vai mostrar muito do que era essa pessoa. O título dessa palestra poderia se chamar também Um Homem de Amor, que é o que representa o Chico Xavier dentro do Espiritismo. Botão errado. Quem foi Chico? Essa era a assinatura do Chico Xavier. Chico Xavier, ele foi um médium brasileiro com uma reputação tão grande, um dom tão grande que ele é conhecido no mundo todo. Praticamente não tem ninguém que não conhece Chico Xavier. E o que é um médium? O médium não é uma pessoa especial, o médium não é um em cada 1 milhão que nasce, certo? O médium somos todos nós, alguns mais aflorados e alguns menos aflorados. Mas aflorado o quê? Aflorado a comunicação com o outro lado, com o lado espiritual. O Chico era praticamente uma porta de hangar que se abria para o outro lado. Ele conseguia, de várias formas, ver, falar, escutar, encarnar, mas nós também temos essa ligação. Nós estamos em casa, nós temos um pressentimento. Vai acontecer alguma coisa? Vai chegar alguém? Isso é o quê? Isso é uma intuição. É uma pequena mediunidade que cada um de nós temos. Dificilmente um ser encarnado, ele não tem uma intuição pelo menos uma vez na vida. Que nem a Cristina diz aqui, eu não escuto, não tenho nem arrepio. Ela disse. Mas uma intuiçãozinha, uma coisinha, ela deve ter tido também, né? Como todos nós aqui dentro, alguns mais aflorados, que fazem parte da mesa mediúnica, alguns conseguem falar com os espíritos, outros só sentir, alguns só verem. Então, Chico Xavier nasceu em 1910 e veio a falecer em 2002. Foi um médium brasileiro, é conhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos, porque a função dentro da mediunidade que o Chico mais exerceu foi psicografar cartas e livros. Então ele é conhecido por esse dom dele. Nasceu em Pedro Leopoldo, uma cidade de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de operário humilde e da lavadeira Mãe João de Deus. Aos 4 anos de idade, já via e ouvia os espíritos que vinham conversar com ele. Teve um caso, quando ele tinha 4 anos de idade, que quem relatou isso foi o pai dele, anos depois. Era um filho, o irmão do Chico e ele acabou passando. Que estavam na sala e o pai chegou e falou para a mãe, aquele menino lá faleceu quando nasceu, coitado, o que aconteceu? O Chico com 4 anos de idade, não pai, o que aconteceu foi o seguinte, ele teve uma encéfalo, não sei o que lá, daí falou os nomes todos
técnicos da doença, eu acho que até melhor que o médico falou. O pai olhou para ele assim, olhou para a mãe. Tá, da onde tu sabe isso? Não, a vozinha veio e me disse. Vozinha? Daí, ali já começaram a achar que o Chico era meio louco, né? Mas 1914, né? Imagina como que era a cabeça das pessoas naquela época. Se hoje o filho de vocês com 4 anos vir e falar alguma coisa muito técnica que somente um engenheiro ou qualquer pessoa da área consiga desmiuçar aquilo. Então, já foi um baque. Então, Pedro Leopoldo, mapa do Brasil, mapa de Minas Gerais, e o pontinho vermelho é Pedro Leopoldo. Essa é a casa que o Chico nasceu. A infância de Chico, ali ó, tem uma foto. A mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. Mas logo ele começou a se comunicar com ela, a ver ela. Foi uma das primeiras experiências realmente completas e mediúnicas do Chico, era conversar com a mãe dele. Aqui é toda a família do Chico Xavier, aqui está ele, um pouco mais velho, por volta dos 17, 18 anos. Dos irmãos de Chico, então, quando a mãe dele faleceu, o pai dele tinha 9 filhos. Foi dado um para cada madrinha. E aí que começa a história triste da infância do Chico Xavier. Além de perder a mãe, ele morou por volta de 2 anos com a madrinha dele. E a madrinha dele batia nele todo dia, mas descia o sarrafo mesmo. Batia forte. E a mãe dele consolando ele e ele apanhando. Nessa época, ele tinha muito contato com a mãe, e o menininho de 5, 6 aninhos ali, ele não sabia que ele não deveria expressar aquilo que acontecia com ele mediunicamente. Então, além de apanhar da madrinha, ele apanhava do padre. O padre dava cada vez mais penitência nele, para ele largar de mentir e de se fazer de louco. E complicava a vida do Chico. Aqui nós temos o Chico aos 15 anos de idade. E aqui o Chico um pouquinho mais velho. Então, quando a mãe dele viu que ele estava apanhando muito, ela chegou para o Chico e disse: ó, Chico, eu vou me afastar um pouco para a gente cessar um pouco essa tua mediunidade e tu não sofrer tanto. Mas eu te prometo que logo mais eu vou resolver isso. Certo? Mas ela se afastou e o Chico continuou com pesadelos, o Chico continuou com desdobramentos, que é quando o espírito sai do corpo e vaga pela casa ou vai em algum outro lugar. Então ele não conseguiu se desfazer do dom, mas continuou quietinho para ver se o padre não ficava tanto no pé dele. E a adolescência de Chico? Em 1925, empregava-se na venda do senhor José Felizardo, aonde ele trabalhava como vendedor de farinha, arroz, é como se fosse o queijeiro, mas naquela época os produtos não vinham embalados, então tu tinha que pegar, botar num saquinho, pesar, e o cara levava aos pouquinhos. Então aqui tem uma foto dele pesando algum alimento daquela época. No ano de 1927, sua irmã Maria é acometida de doloroso processo de obsessão. Então, espíritos que não tinham boas intenções tomaram posse do corpo da Maria. Então, José Perácio e sua esposa, que eram 2 espíritas daquela época, eles foram procurados pela família de Chico
para ver se dava para fazer alguma coisa com a coitada da Maria, que ela estava transtornada. Então, naquela época, eles começaram a fazer uma reunião espírita, junto com o Chico, para tentar tirar essa obsessão que tinha na irmã dele. E com essas reuniões espíritas, o Chico Xavier recebeu a mãe dele novamente, dessa vez ela veio em definitivo, para orientar o Chico. E o Chico, com aquelas reuniões, eles fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo. Essas são fotos atuais do Centro Espírita, aonde foi o primeiro Centro Espírita, aonde o Chico e mais 4 pessoas tocavam o centro semanalmente. Teve uma ocasião que os 4 membros foram viajar. E o Chico ficou sozinho a cargo das palestras, das reuniões, da evangelização. E tinha na gaveta uma conta de luz de 11 ou 12 réis na época. O Chico pegou aquela conta e, vai vencer a conta, não tem dinheiro. E nessa época ele já tinha um contato com o Emmanuel, que era o mentor dele. Daí o Emmanuel disse, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E meses antes tinha falecido o irmão dele, né? E o Chico sentado ali na escadinha, daqui a pouco chega um senhor na frente dele. Chico, eu fiquei sabendo que o teu irmão faleceu, né? Faleceu, né? Daí deu as condolências a ele. Mas o teu irmão fez uma bainha de uma faca para mim. E eu não paguei ele. Então tá aqui o envelope, ó. Tá aqui o envelope. Eu te peço desculpas que eu não vim antes. E foi embora. Quando o Chico abriu o envelope, 12 réis. Exatamente a conta de luz, conforme o Emmanuel tinha dito. Fica tranquilo, não tem que ter. Depois daquele dia, bastou para o Chico acreditar na espiritualidade. Que sempre ele estaria amparado e tudo que ele precisasse estaria nas mãos da espiritualidade que faltasse. Então, o Chico, em toda a vida dele, ele psicografou 412 livros, com aproximadamente 50 milhões de exemplares vendidos até a data de 2013, que eu peguei essa informação. Agora isso daí já deve ter passado longe, né? Para vocês terem uma ideia do que é 400... Cadê o mouse? O que é 412 livros? Aqui, ó. Eu peguei uma lista de todos os livros que o Chico psicografou. Então, deu 14 páginas de 27 livros. Só vendo para a gente entender o quanto que foi benéfico para o espiritismo a vinda do Chico Xavier. Aqui, ó. Vai e acabou. Então, é muito livro. E nessa forma de receber os espíritos, fazer o livro, Emmanuel sempre estava junto, tanto do Chico Xavier, como orientando o espírito que estava passando a mensagem. Emmanuel sempre pedia, se prepara antes de passar o livro para o Chico. Então Emmanuel era como o pai dele. Ficava junto e orientava para realmente vir a mensagem correta, a mensagem certa, vir o que a espiritualidade queria passar. Nada de espíritos que não sabem o que querem fazer, vem e passa qualquer mensagem. Então sempre foi tudo muito didático, muito bem feito, certo? Não eram espíritos que chegavam, agora eu vou fazer um livro, vou fazer um poema. Não, era tudo muito organizado pela espiritualidade. Com certeza, muito antes da vinda do Chico, foi tudo muito bem arquitetado, a vinda dele. Porque um ser que nem ele,
deixar 412 livros, certo? Todos com uma mensagem muito profunda, certo? Não é para qualquer um. Teve um repórter uma vez que perguntou: mas Chico, por que tu não escreve um livro teu? Chico Xavier. Daí o Chico disse assim: não, a minha função aqui é psicografar um livro. Eu não vim aqui para botar a minha inteligência à prova. Eu vim aqui para escrever um livro. Eu simplesmente sirvo para isso, né? E quando você morrer, alguém vai ficar no teu lugar? Não, eu sou que nem um punhadinho de grama. Quando eu for, vai ter um monte de punhadinhos, né? O Chico, ele era muito humilde. O Chico, ele não aceitava nenhuma forma de homenagem, presentes. Teve uma ocasião que ele ganhou um relógio bonitão assim, e ele gostou daquele relógio. Ele até botou o relógio ali, eu tenho a hora agora, e andava com aquele relógio. Quer dizer, deve ter andado dois dias com o relógio só. E numa dessas andanças dele, ele entrou na casa de uma senhora que ia no centro, sempre chegou lá, e a coitada estava com aquelas tosse compridas assim, que não conseguia nem falar com ele, né? Mas o que está acontecendo? Não, eu estou com essa tosse e eu não pude comprar um remédio porque eu não tenho, não tenho dinheiro, não tenho como comprar ele. Daí o Chico falou assim: não, mas o remédio tu vai conseguir? Ela falou: vou conseguir. Tu vai tomar o remédio certo? É que eu não tenho mais relógio. Só que ele estava com a blusa tampada. O Chico, sem pensar nada, puxou o relógio aqui, ó. Tá aqui o relógio, tu vai ver a hora e vai tomar o relógio. Tu vai tomar o remédio na hora certa. Ou seja, o Chico gostava daquele relógio. O Chico simplesmente, sem nem pensar, puxou o relógio, botou em cima da mesa, virou as costas e foi embora. Se desapegou daquele bem material de uma forma que pegou, deixou ali, pronto. E nós, para se desfazermos de alguma coisa, é complicado, né? Muitos de nós é mais fácil, mas a gente é muito apegado ao materialismo, certo? Que nós somos criados desde pequeno dentro desse meio. Não é culpa nossa. Às vezes não é nem uma falha. Nós fomos ensinados assim. É isso que nós sabemos. Aqui tem algumas fotos de atendimento do Chico. Então, tipos de mediunidades que o Chico tinha. A incorporação, quando o espírito ele toma conta do corpo e passa a gerir todas essas funções. A vidência, que ele consegue prever algumas coisas. A audiência, que ele escuta os espíritos. Materialização, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A cura, o Chico, ele tinha o dom da cura, ele simplesmente olhava a pessoa, passava a mão e estava curado. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele escutou a madrasta dele falando com o padre. E o padre disse o seguinte: aquela menina, ela tem um furúnculo na perna. E para curar aquele furúnculo, o menino, durante 15 dias, vai ter que lamber a ferida. O Chico escutou aquilo e ele ficou abismado. Né? Não pode, não é assim. Daí ele se meteu na conversa. E explicou o que tinha que fazer. O padre simplesmente olhou para ti: fica quieto e é tu que vai lamber a ferida. Né? Em vez de ficar quieto, né? Não. Daí o que aconteceu? O Chico, durante 15 dias, lambeu a ferida da menina, mas a mãe dele, sempre junto, ela jogava sais espirituais na ferida e depois de 15 dias a menina estava curada. Então, de certa maneira, deu certo, né? Mas ele pagou a penitência por ter falado. Mas o Chico sempre levou todas essas lições como um aprendizado, como uma forma de manter ele no caminho certo. Né? Se não vai no amor, vai na dor. Aqui eu tenho
a forma de como ocorre a psicografia. Então, nós temos a intuitiva, que tu recebe aquela intuição, aquela mensagem, e você mesmo escreve. Tem a semimecânica, onde o espírito ele te intui, mas ele que comanda o teu braço, que era o caso do Chico Xavier. O Chico Xavier, então, o espírito ficava junto dele, tomava mecanicamente o braço dele e escrevia com os dois braços, de trás para frente, e tem o mecânico, que o espírito simplesmente isola o cérebro do reencarnado e toma conta do corpo e faz toda o que for necessário, a cura, a psicografia, ou fala alguma coisa do futuro. Então, teve um caso que o Chico atendia milhares de pessoas todos os dias, cartas, mensagens, consolos, e naquela semana ele ganhou um piano. E ele sempre teve uma vontade muito grande de tocar piano. Então contratou uma professora de piano, e tal dia à noite ela ia lá ensinar ele. Daí chegou a professora de piano, mas começou a chegar gente no centro. É que nem o Chico aqui sentado agora, com a professora e vocês chegando. Né? Não, vocês ficam aí, eu não vou atender, mas vocês vão ver minha aula de piano hoje. E todo mundo ficou, mas começou a vir muita gente. Se vinha 100, naquele dia tinha umas 600 pessoas ali. E ele começando a aula de piano, daqui a pouco na frente do piano assim, bravo, né? Emmanuel, apareceu, né? Nem um pouco contente com a brincadeira, né? Sim, Chico, isso é uma festa agora? Não, é minha aula de piano. Né? Daí, tá bom. Mas Chico, tu vai deixar todo mundo sem atendimento? Tu não vai ajudar nenhum desses espíritos hoje? Por causa de uma aula de piano? O Chico olhou para o Emmanuel, olhou para a professora. Muito obrigado, mas a nossa aula acabou. Eu tenho que atender a espiritualidade. Então o Chico, ele simplesmente dedicou a vida toda dele, todos os segundos, para o atendimento ao próximo. Perguntavam para o Chico, mas Chico, tu não vai ter uma namorada? Tu não vai casar? Não, eu tenho que estar focado na espiritualidade. Eu tenho que estar focado nas mensagens, eu tenho que estar focado nos livros. Né? Teve um caso que o Chico foi levado pelo padrasto, aos 17 anos, numa casa das meninas lá. Daí levaram ele lá na casa das meninas, um monte de meninas, já viram que era o Chico, né? Resumindo, foi a primeira reunião espírita numa casa de menina. Todo mundo ajoelhado rezando. Né? Então, e teve uma outra vez também, que o Chico, já isso em Uberaba, quando ele se mudou de Pedro Leopoldo, né? Esse caso até quem contou foi o meu pai. Meu pai mora em Uberaba e ele teve um pouco de contato com o Chico. Então ele era um dos trabalhadores na casa lá, daí ele falou o seguinte: teve uma época que o Chico chegou e pediu para fazer uma canja de galinha e botar num potinho. E aquilo começou a se repetir 1, 2, 3 noites. E daí o Rui, né, que é o meu pai, ele falou assim, eu acho que o Chico tá com uma namoradinha, ele tá levando uma canjinha, tá tomando junto, né? Vamos seguir ele. Aonde que o Chico tá indo? Daí seguiram o Chico lá pelas ruas de Uberaba. O Chico entrou num beco assim e 2, 3 já entraram atrás, né? Daí o Chico se abaixou e eles foram ver, tinha uma cadelinha que tinha dado cria há alguns dias. E o Chico toda noite levava um potinho de canja lá. E nós, encarnados, espíritos não puros, pensando besteira do coitado. Né? Brincadeira. Voltando um pouco aqui então, a incorporação. Como que funciona a incorporação? A consciente, você sabe que tem um espírito que está te intuindo e tu está falando aquilo. Tem a semiconsciente.
que o espírito, ele também toma conta de ti, mas tu sabe o que está acontecendo, mas tá naquela situação que tem outro no comando. E tem a inconsciente, aonde a pessoa é completamente tomada por aquele espírito também, conforme aquela de antes que ele assume o braço, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E tem o desdobramento. Sempre que ocorre um desdobramento, o ser ele fica com um cordão ligado no corpo. Então apenas o espírito sai, mas tu tem aquela ligação energética. E teve uma ocasião quando o Chico já estava com 91 anos, se eu não me engano, numa certa noite ele pediu para o pessoal dele lá do centro, hoje eu vou ter que fazer um desdobramento, eu vou ter que ir até o interior de São Paulo. Então ele realmente naquele dia ele saiu do corpo dele, foi, depois voltou, nunca falou para ninguém aonde ele foi. Mas tinha o Emmanuel, que sempre foi o grande mentor dele, era profetizado que ele reencarnaria no interior de São Paulo. Então, alguns especulam a possibilidade de, naquele dia, o Chico ter ido ao nascimento do Emmanuel que estava reencarnando. Até hoje, não temos fatos, não temos nada que comprove que realmente Emmanuel reencarnou. Mas, com certeza, num futuro muito breve, a gente vai ficar sabendo quando alguém começar a se destacar no meio espírita. E aqui está Emmanuel. Emmanuel foi o grande paizão do Chico. De autoria dele, são 110 livros, daquela lista que eu mostrei para vocês. E foi a pessoa, o espírito por trás do Chico que fez tudo acontecer. Emmanuel, que significa Deus conosco, se manifestou a Chico Xavier na década de 20, porém as psicografias se iniciaram a partir de 1930, porque o Chico precisava de um amadurecimento. O Chico não estava completamente pronto para fazer tudo o que ele fez. Então, passaram 10 anos até que ele amadureceu. Emmanuel foi um verdadeiro pai, um mentor querido que com carinho tolerou todas as minhas falhas. O Chico ele era tão humilde que ele se comparava a um verme. Daí Emmanuel disse, mas o verme é bom também. O verme ele areia a terra, ele purifica os nutrientes. Então eu sou um subverme. De tanta humildade que ele tinha no coração dele. Só um minutinho aqui só para... Isso. E temos também André Luiz. Quem não conhece o filme ou o livro Nosso Lar? Esse livro, na época que foi lançado, ele foi um divisor de águas, assim. Que hoje nós começamos no Espiritismo, já é nos dito como provavelmente é do outro lado. Mas naquela época a gente não tinha ideia de como é que era. Sabíamos de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, aquele monte de pergunta, mas a gente não sabia exatamente a forma física daquilo. E com a vinda do André Luiz, isso criou uma forma física na nossa cabeça. Prédios, paisagens, que é quase como aqui. Então, diz a literatura que com esse livro foi um divisor de águas. Tem uma frase que todo mundo deve conhecer aqui, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é muito importante. Quando a gente está com algum problema, a gente está com alguma aflição, a gente acha, nossa, eu fiz tudo errado até hoje. Ou hoje eu fiz tudo errado. Ou agora eu fiz tudo errado. A gente tem que sempre estar ciente a não cair no desespero. Essa frase, ela exemplifica tudo.
Não, eu fiz errado? Eu fiz. Eu vou começar de novo e vou fazer certo. Será que por que tantas pessoas se suicidam na nossa região, no mundo em si? Às vezes essas pessoas pensam, não, agora acabou tudo, não tem mais salvação. Mas tem salvação. Temos que fazer um novo começo. Errou, errou. Nós não somos perfeitos. O Chico dizia, o que vocês estão fazendo comigo? Eu não mereço isso. Eu não sirvo para fazer isso. Eu sou pecador. Chico, fica quieto, faz o teu trabalho, os Espíritos dizem. E ele sempre naquela humildade dele. Teve um caso que chegou o Chico todo sábado, ele ficava num abacateiro lá em Uberaba, o pessoal vinha, era um dia que eles conversavam e falavam, e daí veio o jardineiro lá que às vezes cuidava das rosas dele. E o jardineiro disse, ó Chico, tá cheio de formiga lá nas tuas rosas. Tu me arruma um dinheiro aí que eu vou comprar um formicida, vou acabar com tudo, né? O Chico olhou assim, sacou dinheiro, pagou. Daí, no outro dia o cara chegou lá, todo contente da vida, vou matar as formigas agora. Tinha uma formiga lá só. E ele não entendendo nada, foi conversar com o Chico. Chico, o que está acontecendo? Tu se meteu lá? Tu passou uma mensagem? Não, eu fui lá e disse, ó, vocês se arrancam daqui, que amanhã o homem vem com veneno, né? Mas por que só tinha uma formiga lá? Ah não, aquela formiga era revolucionária. só uma. Então aqui tem algumas fotos que foram passadas do pessoal de Uberaba. Então essa foto aqui, se eu não me engano, é essa daqui e essa ali, elas são fotos inéditas que foram batidas pelo Rui. Ele, quando tinha tempo, ele acompanhava as sessões e batia fotos, mandava para os jornais. Teve um caso de que 2 repórteres disfarçados de estrangeiros vieram fazer uma entrevista com o Chico. Mas uma entrevista muito estranha. Botaram o Chico sentado numa banheira, num sofá, deitado na cama e tal. Fizeram toda aquela bagunça, mas isso há muitos anos, 1955. E daí foi indo, e o Espírito dizia, não, Chico faz, Chico faz. E daí no final o Chico deu um livro, deixou uma mensagem e o pessoal foi embora. Depois daquilo deu uns 10 dias, estourou um escândalo. Era os 2 repórteres disfarçados de estrangeiro, né, estavam lá só para desmoralizar o Chico. E daí, de fato, o Chico ficou com a maior da vergonha, chegou, mas Emmanuel, e agora me botou nessa situação? Fica tranquilo, Chico, fica tranquilo. Daí os 2, depois disso, foram intuídos a pegar aquele livro. Pegaram o livro, achando que tinham enganado o Chico Xavier. Na primeira página, o nome dos 2 grandes amigos que fiquem com Deus, Emmanuel. Então ali os 2 já viram que não enganaram o Chico. E o Emmanuel disse o seguinte para o Chico: Chico, fica tranquilo. O propósito de tudo isso é nós divulgarmos a doutrina. Agora milhões de pessoas aqui no Brasil tiveram a tua propaganda. Pode ficar tranquilo. Então, até nas coisas ruins, eles conseguiam ver a bondade. O Chico, ele tinha um dom de que se ele recebia muitas cartas, muitas cartas, e ele praticamente respondia todas. Só o fato dele pegar a cartinha na mão, ele já sabia o que a pessoa queria, o que estava precisando, fazia uma oração, ou que nem naquelas reuniões que nem nós aqui, ele podia atender 4 ou 5, então ele chegava lá e ele já sabia certinho quem ele ia atender. Né? Chamar o senhor lá atrás que ele está com a filha enferma, chamar a moça ali que não sei o que. Ele já sabia tudo certinho. Então, por causa dessa mediunidade dele, ele tinha muita facilidade em atender as pessoas.
que ele rapidamente ele sabia o que a pessoa estava precisando. Aqui nós temos uma foto dele já mais velhinho. Quando ele veio a falecer em 2002, era um dia que tinha a final da Copa no Japão, e nós fomos campeões ainda. E ele sempre dizia, o dia que eu desencarnar vai ser um dia que o Brasil vai estar muito feliz. Que o Brasil não precisa ficar sabendo e nem sofrer com a minha morte. Eu fiz a minha parte, eu vou bem quietinho, o pessoal vai estar tudo contente, festejando, soltando foguete, e eu vou embora. Mas não foi bem assim, né? Nos dias seguintes, o Chico já em vida pediu que ele queria ficar pelo menos 3 dias naquele local lá onde ele seria velado, para todo mundo poder se despedir dele. E o espírito dele ficou junto. Então, era em torno de 2 a 3 mil pessoas por hora, num total de 150 mil pessoas. O Chico, na vida dele, com toda essa bondade que ele fez, sempre ele trouxe muitas caravanas a Uberaba. Muitas e muitas. Principalmente na década de 60, quando começou a TV Tupi, tinha um programa chamado Pinga Fogo. E ali eles cederam a ele um espaço de 60 minutos, que se estendeu por 3 horas, e na semana seguinte eles repetiram mais 3 vezes. Então ali ficaram realmente conhecendo quem era Chico Xavier. Então dessa e outras maneiras que foi sendo cada vez divulgado mais o nome do Chico Xavier. Aqui nós temos mais algumas fotos dele, ele fazendo caridade. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Jesus, ele sempre se... desculpa, Jesus não. Chico Xavier, ele sempre se considerou muito humilde. Que ele não tinha o privilégio de ter aquilo. As pessoas idolatravam ele, ele dizia, não é assim. Todas as oferendas que ele ganhou, apartamentos, carros, o pessoal vinha, botava um dinheirinho no paletó dele. Não. Tudo ia para a caridade. Ele era inspetor agrícola. Ele viveu do salário dele e ele viveu da aposentadoria dele. Teve uma ocasião que ele foi a Belo Horizonte, numa livraria muito importante lá, que todos os vendedores conheciam ele. E tinha um vendedor novo que não conhecia ele. Daí o pessoal, o Chico está aqui, não, deixa que eu vou lá. O Chico não ficou esperando para conhecer o rapaz. Ele foi lá conhecer o rapaz. Chegou lá, ele estava com o terninho dele, todo esfiapadinho, porque ele andava assim. O rapaz olhou assim, não é o Chico Xavier. O Chico olhou, não devo ser o Chico Xavier. Eu não sou esse homem tão bom que vocês tanto falam. E ali mais uma prova da humildade dele. Então, com isso, eu passo um pouquinho da mensagem da vida do Chico Xavier, que se for realmente, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais, tem uma gama enorme de informações e bons exemplos que esse homem nos trouxe na Terra. E para finalizar, antes do Miller começar, o Chico, nas horas vagas dele, ele pegava um grupo de pessoas de Uberaba, com sacolinhas de mantimento, ele saía por Uberaba andando 10, 15 quilômetros para levar na periferia. Daí, quando eles voltavam à noite, o meu pai falou que o pessoal todo, a não ser o Chico, né, a asa velha estava pegando, né, porque o dia todo no sol quente, e olha que no centro-oeste ali era quente, muito quente. E daí ele, experiência própria dele, ele disse assim, é impressionante, todo mundo catingando, e o Chico cheirava rosas. O que explica isso?
vocês então. Eu tinha sido convidado pelo Maurício para fazer essa fala junto, mas a gente já viu que não há mais necessidade, né? Temos aí palestrante pronto aí. Enquanto ele falava, eu fiquei assim acompanhando, pensando onde que eu vou pegar um gancho, onde que eu vou falar alguma coisa, aquele script preparado já não há mais necessidade. Eu vou começar com esse finalzinho do Perfume de Rosa, pois tem uma música que diz: fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferece rosa, não é? Das mãos que sabem ser generosa. Então, tanta generosidade num homem desse, né, num espírito tão humilde, com certeza havia de ficar perfume, não cheiro de sovaco, né? E o tema de hoje, o título era Chico entre nós, né? Chico Xavier entre nós, né? E certamente eu vou pegar uma passagemzinha de Emmanuel, que é um espírito que eu aprendi a admirar. Eu já falei várias vezes aqui que antigamente eu lia alguma obra de Emmanuel, eu achava um estilo assim que me cansava, e eu lia só onde tinha os risquinhos na frente, só aquelas falinhas, o resto aquelas descrições demoradas que o Emmanuel gosta muito de fazer. Aquilo me cansava, e com o tempo fui aprendendo a admirar justamente essa riqueza de detalhes e de detalhes também de informações. Hoje tu pega qualquer livro que foi uma psicografia que Emmanuel ditou, e tu pega aquela caneta marca-texto, quer marcar as ideias importantes, tu pode pegar um pincel largo e já riscar a página toda, porque é informação em cada linha, né? A gente que era tão atrasado agora sabe um pouquinho mais e consegue perceber nessas linhas a grande assim, quantidade de informações que esse espírito nos traz através de Chico Xavier. E para ver a humildade que é dos dois lados, Emmanuel e Chico, tem no livro Consolador, que aconteceu essas perguntas que deu a origem ao livro na casa espírita que trabalhava o Chico Xavier, e os trabalhadores da casa lá perguntaram para o espírito Emmanuel se eles poderiam fazer uma série de perguntas para ganhar mais informações, ampliar o conhecimento acerca do mundo espiritual. E o Emmanuel respondeu bem assim, que se guardada a condição de limitação, de limitação, como é que relatividade das verdades que eu vou passar, podeis perguntar assim, de relatividade das verdades, dada a minha limitação de conhecimento, dizia o Emmanuel, e também porque vós, pelo estado evolutivo em que vos encontrais, nem tudo vos posso dizer. Então o Emmanuel também sabia que ele não podia nos trazer toda a informação que ele já tinha, que não conseguia nem entender. E dá para ficar imaginando que o próprio Chico Xavier, naquela humildade dele, de se dizendo tão humilde, apenas só como ele se dizia, que ele era só o carteiro que entregava as cartas, né, quantas cartas que ele psicografou, certamente era muito mais do que um carteiro, né? Mas ele fez o que era para ele fazer, cumpriu o papel dele. E para trazer Chico Xavier entre nós, então, a gente fica pensando assim, ó, médium, né? Foi aqui colocado várias características, vários assim, atributos da mediunidade, né? Várias condições de médium de psicofonia, psicografia e tal. E a condição número 1 que sempre é aquela questão da humildade. E o Chico Xavier escreveu 400 e tantas obras e conseguiu manter a humildade. E a gente muitas vezes começa a engatinhar na doutrina espírita, de repente consegue fazer uma oração um pouco mais inspirada, um pouco mais eloquente, daqui a pouco já faz mais uma falinha mais ajudada e já corre um grande risco de ficar bobo, né? E já fica imaginando um grande projeto através da gente acontecendo dentro da doutrina espírita e se esquecendo que o primeiro grande projeto tem que acontecer dentro da gente mesmo, e que esse, com certeza, o Chico fez muito bem feito, né? Que é a mudança da gente mesmo. E aí a gente comparar, e certamente falar aqui de Chico Xavier, como o Maurício falou com tanta propriedade, não tem de forma alguma a intenção de um personalismo, de botar na doutrina espírita um personalismo nessa ou naquela criatura, né? Encarnada ou desencarnada, nada disso, e sim trazer como um exemplo a ser seguido.
Às vezes a gente ouve falar que seguir o modelo de Jesus, tentar fazer como Jesus faria em determinada situação, fica difícil porque está lá muito lá distante, né? Embora a gente saiba que Jesus é um roteiro, que ele já nos disse. Então temos mais um roteiro a seguir, mais um modelo, que é o Chico Xavier, um mortal comum, não tão comum, mas nós temos essas referências. E nós temos que entender isso, que a reforma nossa, o compromisso para conosco mesmo está em primeiro lugar. O Chico Xavier, esse médico que foi aí, esperou 10 anos para poder começar a psicografar, começar a escrever os recadinhos do Emmanuel. Foi isso que você falou, né? 10 anos, 10 anos. Todo o preparo, né? E ele não esperou 10 anos parado certamente. Ele, dele estudar, dele se preparar, dele estudar, dele cada vez mais, né, se corrigir, se é que tinha ainda algumas imperfeições para corrigir. E às vezes a gente pensa num curso básico do Espiritismo de 3 anos, ou se prolonga para 3 anos e meio, 4 anos, e fica agoniado, fica reclamando de lá da casa espírita, porque a gente já é espírita, já é médium, já quer trabalhar. Trabalhemos nós, trabalhemos, olhamos ao nosso redor, como esse homem fez, com tanta propriedade, com tantos exemplos que foram colocados hoje. Dá para citar mais um, que também está nos escritos, que ele estava psicografando, e ele, numa dessas atribuições de mediunidade, ele viu uma senhora em grande desespero lá num bairro, ele parou tudo, pediu para um chofer levar ele, mas quando ele ia saindo da casa espírita, tinha um mendigo passando frio, tirou o paletó, deu para o mendigo, e foi até aquele endereço, vai aqui, pare aqui. Foi lá, atendeu aquela senhora, socorreu aquela senhora, voltou e sentou e continuou psicografando. E aí alguém disse, mas Chico, está frio o seu casaco? Ah, esqueci. Ele nem sequer disse, eu dei para alguém, tá, né? A gente era capaz, sabe lá, se eu tivesse bem inspirado naquele dia, ia dar o casaco para alguém que estivesse com frio, mas certamente ia dizer, eu dei o casaco para alguém ali. E ele nem isso, eu esqueci o casaco. Então tem tantos exemplos bonitos para a gente seguir. Essa coisa, às vezes, a pressa de querer fazer algo, de querer trabalhar, é a pressa de querer ocupar um holofote, né? Nós temos a pressa de estar no local que aparece. Ainda hoje mesmo eu brinquei com a colega Silvia ali, que eu estava escalado para estar lá com as crianças e estar aqui no mesmo tempo, né? A gente sabe que quando eu estou aqui, eu não vou ajudar ali com as crianças. Eu disse para a Silvia assim, não, eu estava escalado para duas atividades ao mesmo tempo, né? Então eu escolhi aquela que aparece mais, tem mais gente aqui, eu falei brincando com ela. Ainda bem que eu tento realmente dizer, falei brincando, porque se tiver um pouquinho de verdade nisso, eu que pise em cima, eu que eu mate essa vaidade em mim, né? E a gente tem que ter esse orar e vigiar constantemente. É nisso que a gente tem que ficar pensando, né? Vigiar realmente, será que não é uma vaidadezinha? Por que eu quero fazer isso? O que me move? Aquela grande perguntazinha, até pequenininha, mas muito importante. O que te move? O que me move a fazer qualquer coisa, né? Se é válido ou não é válido um sacrifício material, se é válido ou não é válido isso ou aquilo que eu fizer, tem valor perante de Deus, se aquilo ali é caridade ou não é, se a caridade ou não é dar uma roupa para alguém. Depende sempre o que te move a fazer aquilo. Se a intenção é realmente a primeira e a importante, é ajudar alguém mesmo, aí claro que é bacana eu dar uma roupa usada mesmo, mas o que te move? E às vezes é só se livrar do guarda-roupa, e tu ainda está tão apegado àquelas roupas que tu não vai querer jogar fora, tocar fogo, não, essa aquela roupa que eu gostei tanto, tu quer que alguém continue usando, mas tu não está ainda pensando naquela criatura que tu vai agasalhar, né? Então, o que nos move? O que nos move a ser espírita, o que nos move a querer ser médium, o que nos move a querer fazer isso, querer fazer aquilo? Sempre essa pergunta, o que nos move a essa ou aquela atitude? Que aí a gente vai ver se a gente já está conseguindo se conhecer um pouquinho mais e está conseguindo, opa, aqui não, aqui a minha intenção mesmo era um pouquinho escusa, então tá, vou corrigindo, porque a gente é, claro, imperfeito, a gente está, claro, num estágio X de evolução, né? Mas fazer um novo fim, se não dá de
começar diferente, aquela famosa frase do Chico Xavier, é um pouco isso. É perceber que até aqui eu vim meio desviando esse caminho, opa, agora eu posso terminar diferente ainda. Sempre dá tempo de terminar diferente a minha história. Amanhã eu vou escrever um outro capítulo, eu vou começar diferente esse capítulo da minha história, né? E essa é uma possibilidade que todos nós temos, né? De sempre começar um novo capítulo para chegar num final diferente. Como aquele seriado, aquelas novelas que a televisão vai ouvindo assim as pesquisas de opinião e vai dando o final conforme a maioria quer, né? E às vezes o vilão não se sai bem, a gente está pensando que ele vai ficar no xadrez e tal, né? Pode sempre fazer um final diferente. Mas então que fica esse recado importante, né? Que essas grandes criaturas têm algumas coisas em comum. Eu conheci algumas pessoas bem mais próximas da gente, assim, que também foram espíritas considerados importantes dentro do movimento espírita, né? E cada um desses eu olho e vejo algumas coisinhas incomuns, sempre bate nessa mesma tecla em comum. Uma é a disciplina e o trabalho. O Chico Xavier fez tudo isso aí, foi com muita disciplina e foi com muito trabalho, muito esforço. Todos esses espíritos que a gente, nossa, que importante que foi, porque eles realmente dedicaram uma existência em prol de uma causa. Né? Isso não vem de graça. Tem até aquela passagem de que ele tinha um olho muito doente, dele reclamava, parou de escrever um pouco, ai, meu olho dói. E o irmão dizia, o outro tá bom, continua escrevendo. Né? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, disciplina e trabalho. E nós temos um pouco de preguiça, às vezes nós fizemos um pouco de corpo mole. Nós temos um compromisso para as 20 horas, mas a gente espera mais um pouco, de repente toma mais uma xicrinha de café ainda, e daí chega 22, 20 horas e 2 minutos. Faltou aquela disciplina e aquela seriedade, né? A gente tem um pouco disso ainda. Então, que a gente comece a fazer um pouquinho diferente, comece a se perceber e fazer. Não vamos escrever 400 livros, não vamos todos nós, né, ter uma vida de celibato. Quantos nós temos compromisso sério para ser um bom avô, uma boa avó, uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, etc. E o Chico tive aquela tarefa dele. Mas tem várias coisas que nos servem, sim, Chico Xavier, nos dias de hoje, para botar do nosso lado disciplina, trabalho sério e humildade junto, né? Então, tem trabalho super importante, mas dizendo que é só uma insignificância. É esse o nosso recado. Agradeço muito aí pela oportunidade e está passando o bastão agora, daqui para frente, carreira solo. Chegamos na metade, agora vamos continuar, né? Então, eu peço a todos que agora, para a gente continuar com essas palavras que o Miller passou, a gente vai convidar uma pessoa especial para fazer uma oração conosco. Eu peço que todos abaixem a cabeça, fechem seus olhos.